Olá, amigos e amigas do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia, que fazemos através da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre estamos terminando a lição que tem como título O Amor e a Justiça de Deus. Já estamos no 13º estudo, 13ª semana, e o título é O Amor é o Cumprimento da Lei. Antes de prosseguirmos aqui o nosso estudo da Bíblia, eu preciso fazer alguns esclarecimentos para vocês de por que não gravei a lição em tempo hábil para que vocês pudessem assisti-la no sábado à tarde, como sempre faço. Todas as semanas eu me preparo, me programo para que o vídeo, por mais que eu tenha uma viagem, por mais que eu tenha um trabalho, o vídeo possa estrear no sábado à tarde ou no máximo domingo à tarde. Mas infelizmente na semana passada eu recebi um comunicado de que meu sogro estava muito doente e nós viajamos com o objetivo de vê-lo vivo, de conversarmos com ele, visitarmos no hospital, darmos apoio à família. Mas infelizmente ele foi internado, foi para o CTI e quando chegamos de viagem ele já tinha falecido. E aí ficamos envolvidos com o velório, aquela comoção, dar apoio para a família. Foi um momento difícil para a família. E nós então não conseguimos gravar, estávamos longe do estúdio, não tínhamos câmeras, era um momento difícil também para pensar e preparar a lição para conseguir gravar para vocês, e por isso eu estou dando as explicações aqui. Eu peço a vocês que vocês continuem orando pela minha família, pela família da minha esposa, os seus irmãos, pela minha sogra, e nós continuamos aqui avançando, crendo na ressurreição em Cristo Jesus, crendo na palavra de Deus, aguardando a volta de Jesus, onde não haverá mais luto, pranto, nem dor. Eu gosto muito de poder aqui repartir com vocês a palavra de Deus. Eu sempre fico empolgado com o estudo da Bíblia e agradeço a sua companhia, agradeço pelo seu companheirismo. É uma satisfação estudar a Bíblia com você. E nós vamos hoje estudar a lição, então, número 13. O amor é o cumprimento da lei. Eu tenho aqui o meu aplicativo aberto. Estamos estudando o tema geral Amor e Justiça de Deus. Quando eu venho aqui na lição de número 13, nós encontramos então a parte de sábado, o amor é o cumprimento da lei, e o verso para memorizar. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Você quer cumprir a lei? Você precisa amar o próximo. O amor, como diz aqui abaixo na lição, não é um conjunto de conceitos abstratos, algo que falamos apenas por ser palavras bonitas, fazer parte de uma poesia, de uma filosofia. Não. O amor precisa ser o cumprimento. Ou seja, as nossas atitudes devem demonstrar que realmente amamos e quando amamos estamos cumprindo a lei de Deus. A lei do Senhor, ela é na verdade a expressão exata de seu caráter. Quando a Bíblia diz que precisamos guardar os mandamentos de Deus, é porque Deus quer restaurar no homem a imagem de seu autor. Ou seja, o principal objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criada, para que possa desenvolver amplamente as suas habilidades cognitivas, intelectuais, para que possa haver crescimento pessoal e espiritual, para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. E o texto do livro Educação diz que esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Por isso, eu e você precisamos ser mais semelhantes a Jesus. Quando amamos o nosso próximo, estamos de fato cumprindo a lei. É por isso que quando nós lemos na Bíblia, lá em João capítulo 15, o que diz ali? João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, fala que Jesus amava o Pai e por isso ele lhe obedecia, não é mesmo? Olha só, o verso 8 em diante, João 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Você só pode demonstrar amor verdadeiro quando você guarda os mandamentos, quando você ama o seu próximo. Não existe como dizer, olha, eu tenho fé, eu guardo os mandamentos de Deus, se você oprime o seu vizinho, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus colegas de classe, os irmãos da igreja, você os abandona, você não os apoia, né? E isso eu estou dizendo para mim também, viu? É a nossa luta cotidiana, ser mais semelhante a Jesus, é o que mais eu quero na vida, né? Então a lei de Deus não é um conjunto de conceitos abstratos,
mas o mandamento é instruções que se destinam ao nosso crescimento. Você quer crescer? Quer se desenvolver até atingir a estatura de Cristo? Então você precisa ter o amor em sua vida e expressá-lo através de seus pensamentos, de suas atitudes, de seu jeito de enxergar o mundo, da sua cosmovisão. Ou seja, tudo que você faz e que você é, precisa expressar o amor que você tem pelo Pai. Vamos aqui para a parte de domingo? A lei do amor. A lei de Deus não consiste em conceito abstrato, mas em uma expressão de relacionamento. Você precisa se relacionar com Deus e com o próximo. Como poderá dizer que ama a Deus se você não ama o próximo ou não demonstra esse amor para com ele? É o que nós estudamos na semana passada. Podemos ver isso claramente nos 10 mandamentos. Os princípios básicos dos 10 mandamentos já existiam no Jardim do Éden, pois são os princípios do amor que devem guiar o relacionamento entre Deus e as pessoas, entre Deus e as pessoas e entre as pessoas e as pessoas, né? Então, olhem só, existem princípios por trás dos mandamentos. Qual seria o princípio que existe por trás de não terás outros deuses diante de mim? Ou qual será o princípio que existe por trás do mandamento não cobiçarás? Vamos ver daqui a pouco na lição. Avançando aqui, quando nós vamos em Êxodo 20, nós temos ali os mandamentos de Deus sendo revelados para Moisés, e Moisés os recebe em tábuas de pedra, escritos pelo próprio dedo de Deus, de acordo com o Êxodo 31, verso 18. E nós lemos então que os 10 mandamentos revelam grandes princípios, 2 grandes princípios, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vimos na semana passada que quando nós pegamos esses 2 mandamentos principais, que é amor a Deus e amor ao próximo, eles são detalhados nos 10 mandamentos. Na primeira tábua dos 10 mandamentos, nós temos o detalhamento do amor a Deus. Você quer amar a Deus, você precisa guardar os 4 primeiros mandamentos. E se você quer amar o próximo, você precisa guardar os 6 últimos mandamentos, que tem a ver com amor ao próximo, às pessoas semelhantes a nós. Agora, quando nós vamos para Êxodo 20, verso 1 a 17, nós temos ali a descrição dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Então, nos 10 mandamentos, nós vemos os princípios da lealdade. Você precisa ser leal a Deus. Não pode ter nenhum outro Deus, além do Criador e mantenedor de todas as coisas, que é o Deus revelado através de Jesus, que foi revelado nas Escrituras Sagradas, através da Bíblia, através dos profetas. Então, temos o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. E o princípio por trás é a ortodoxia. Não tomarás o nome de Deus em vão, é reverência. Guardar o dia de sábado e encontrar-se com o Senhor nesse dia, dedicar a adoração a Deus nesse dia, é santificação. Deus quer te santificar através da obediência e da guarda do mandamento. Quando diz para honrar pai e mãe, a honradez, não matar, respeito à vida. Quando diz para não adulterar é porque ele apresenta o princípio da fidelidade. Quando ele diz para não furtar, o princípio da honestidade. Quando diz para não levantar falso testemunho contra o próximo, é o princípio da veracidade. E quando ele diz para não cobiçar nada do próximo, o princípio expresso aqui é o contentamento. Precisamos contentar com aquilo que nós temos e com o que Deus nos dá, que é dádiva do céu. Então, os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento das pessoas com Deus e os últimos 6 tratam do relacionamento das pessoas entre si. Então, é apresentado o detalhamento do caráter de Deus, que é a expressão do amor a Deus e é também a expressão em minúcias do caráter do Senhor. Não é mesmo? Então, vamos aqui para a parte agora de segunda-feira. A lei é santa, justa e boa. O amor é o fundamento da lei. Quando Deus promove sua lei, está promovendo o amor. Por isso Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei e ao mesmo tempo oferecer sua graça. Com isso o Senhor poderia ao mesmo tempo ser justo e justificar os que creem. Que expressão extraordinária de amor! Assim a lei de Deus não é invalidada pelo plano da redenção. Em vez disso, é confirmada. Então vejam só, Deus criou os mandamentos para serem obedecidos. E esses mandamentos existiam no céu antes do pecado surgir no coração de um anjo perfeito. Esses mandamentos existiam mesmo depois que ele se rebelou e Adão e Eva foram colocados aqui neste mundo. Ou seja, o amor de Deus, a expressão do caráter foi colocado em palavras nos 10 mandamentos e em toda a lei. Nós não podemos olhar lei apenas como fosse os 10 mandamentos. Em alguns momentos, Paulo chama os 10 mandamentos de lei, em outros momentos ele chama a Torá de lei, o Pentateuco de lei,
E em alguns momentos ele chama a Bíblia toda de lei. Ou seja, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é chamado de lei em alguns momentos, mas tudo que foi escrito para nós foi escrito para que nós possamos ter esperança, foi escrito para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa regeneração, para a capacitação das nossas habilidades, para que essas possam ser usadas para a honra e glória do nome de Deus. Então, olhem só, o que Paulo disse sobre a lei mesmo depois da morte de Cristo? Quando nós vamos aqui em Romanos 6, verso 1 a 3, nós podemos ver que aqui fala o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Então, Deus é justo e magnífico. A lei existia de forma expressa e os anjos e os seres não caídos obedeciam de forma espontânea, de forma livre, com amor. E quando Lúcifer levanta o ponto de que existia uma lei e a lei era injusta, eles pensaram assim: nem sequer por um momento sabíamos que existia uma lei. Já apresentamos na lição da semana passada. Se você não viu, vá lá no vídeo da semana passada, lição número 12, e veja os textos que foram apresentados ali com esse conceito. Então os anjos falaram assim: como não existia uma lei, nós nem sequer sabíamos de uma lei. Mas agora, quando a lei é exposta, Lúcifer fala assim: olha, a lei de Deus é arbitrária. E ele foi expulso do céu, levando a terça parte dos anjos, fez Adão e Eva caírem em pecado, e agora ele tem um propósito: dizer que é impossível obedecer à lei do Senhor. E com a graça de Deus, Deus diz: eu preciso ser fiel, eu preciso destruir o pecado, mas eu também preciso pagar pela pena da lei, porque o ser humano pecou e ele não pode ficar impune. O que Deus vai fazer agora? Lúcifer pensou assim: Adão e Eva pecou, será que vai destruir os dois? Ou vai dar uma outra oportunidade? Porque se der uma oportunidade para eles, será que dá uma oportunidade para mim também? Se eles saírem lesos, sem nenhuma punição, sem nenhuma destruição, as coisas irão ficar sérias. Então, para Satanás, Deus estava encurralado, porque se Deus perdoa Adão e Eva, ele iria aparecer e dizer: aham, tá vendo? Eu, quando me levantei contra a sua lei, você me expulsou do céu. Mas quando estes seus filhos desobedeceram, você os perdoou, mas o salário do pecado é a morte, eles deveriam morrer. Mas ele pensou também: agora se Deus os matar e os destruir, porque o salário do pecado é a morte, eu vou dizer: que tipo de amor é esse que destrói aqueles que comeram a simples fruta? Então, Jesus precisava não só salvar a humanidade, mas precisava também pagar pelo pecado. Ele paga a punição, pela punição dos pecados da humanidade. E ele deveria receber a vida eterna pela prática do bem, porque ele praticou justiça, deveria receber vida eterna. Mas ele pratica justiça e recebe morte eterna. Então, um crédito de vida sobe para mim e para você e ele oferece para a humanidade. Com isso, ele consegue unir o amor e a justiça. Ele tanto é misericordioso, como ele também paga pelo pecado. Por isso que a salvação é de graça para mim e para você, mas custou um alto preço, o preço de sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, diante disso, o que eu posso fazer? Vou continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser abundante sobre mim. Mas não pense assim, o texto está dizendo que não podemos permanecer no pecado à medida que recebemos a graça, porque a graça de Deus ela tem dois objetivos principais. O primeiro é perdoar os pecados, nos colocar de novo na situação que estava Adão e Eva antes do pecado e dizer: agora vivam, porque os pecados daqui para trás eu já paguei todos. E o segundo objetivo da graça é regenerar, nos restaurar, nos habilitar para obedecermos e cumprirmos o mandamento de Deus. Agora, quando vamos em Romanos 7, versos 7 a 12, diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que Paulo está dizendo até aqui? Ele estava dizendo assim: enquanto eu não conhecia sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre a Bíblia e sobre os preceitos ali, eu não seria cobrado por eles, porque a minha consciência não iria me arguir
não iria me tocar a ponto de me levar à mudança. Então eu não sabia que eu estava no pecado. Por exemplo, hoje, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a Bíblia me apresenta princípios claros de alimentação saudável, apresenta alimentos que podem ser comidos e outros que não servem para alimentação humana. Mas antes de conhecer isso, eu me alimentava de todos os tipos de alimentos e achava que tudo era para ser alimentado daquela forma. Agora que tenho conhecimento, porque a lei ela mostra qual é o padrão que Deus espera de mim. Como eu devo batalhar para atingir o caráter de Cristo. Lembre-se do livro Educação, restaurar no homem imagem de seu Criador? Então, eu agora, pela lei, eu considero qual é o pecado e eu vou até Jesus para que Ele me ajude a abandonar esse pecado. E é o que diz aqui, eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vivia sem lei, ou seja, eu não sabia o que era o certo e errado, mas agora que sei, eu sinto que o pecado me mata, promove divisão entre eu e Deus, o salário do pecado é a morte, mas eu vou até Jesus e Ele me dá a oportunidade de salvação. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por que a lei é santa, justa e boa? É porque a lei mostra a nossa necessidade de Jesus e de sua graça. Nós então reconhecemos a nossa sujeira, a nossa indignidade, a nossa incapacidade de alcançarmos a salvação por nós mesmos. E aí nós vamos até Jesus. Somos totalmente dependentes dele e de sua graça. E essa graça agora perdoa o pecado e regenera a nossa vida. Para vivermos à altura de seus propósitos, não precisamos da graça. Então sua graça não só perdoa o pecado, mas nos habilita, regenera a mente, nos habilita a obedecer. A graça não é uma oportunidade para eu continuar pecando, nem para você continuar pecando. A graça é um dom imerecido. É Deus nos tratando não como nós merecemos. É Deus nos dando aquele crédito de vida gerado por Jesus em sua obediência. Agora, alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei. Mas Paulo deixa claro que jamais devemos continuar no pecado para que a graça aumente. Pelo contrário, os que estão em Cristo mediante a fé foram batizados na sua morte e devem, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Olha só que bonito. Como pode uma pessoa dizer assim, olha, Jesus morreu por mim, agora existe a graça, agora existe apenas a lei do amor e eu não preciso guardar os mandamentos. Como eu posso dizer que amo a minha esposa e não ajudá-la, não ser cuidadoso, não ser carinhoso, não ter empatia para com ela? Como eu posso dizer que amo meu próximo e não ajudá-los? Não socorrer o que está desamparado, proteger aquele que está em uma situação desvantajosa, não promover alimento para aquele que está com fome? Ou seja, a lei do amor exige prática, obediência. Como posso dizer que amo a Deus e não guardar os mandamentos? Não há lógica nisso. Essa é uma ideia das trevas que foi cunhada por Satanás para tirar você do propósito eterno. A Bíblia diz que a alegria eterna vem quando obedecemos os mandamentos de Deus. Jesus, quando ele falou lá em João 15, que eu li para vocês agora há pouco no início, disse: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando você vai ter total satisfação e alegria completa? Quando você amar a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Jesus amava o Pai e guardava os seus mandamentos. E ele disse, se vocês me amam, guardareis também os meus mandamentos. Então a graça não é uma oportunidade para pecar, tá bom? A lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas, entre outras coisas, torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conseguimos enxergar os nossos maus traços de caráter e vemos aonde precisamos ser remodelados, aonde precisamos promover os reparos, aonde precisamos ser restaurados. E aí nós começamos a pedir a Jesus, Senhor, restaura isso aqui em mim. Eu tenho muita tendência de falar mal do próximo, eu tenho tendência de pegar aquilo que não é meu, eu tenho tendência, Senhor, de ser egoísta, de ser orgulhoso, de cobiçar aquilo que é do próximo. Eu não fico feliz quando o outro alcança uma conquista. Trabalhe isso em mim, Senhor, repare isso em mim, me ajude a me policiar, me enxergar, me autoexaminar para ser mais semelhante ao Senhor. Mas isso só acontece quando você se aproxima de Jesus pela graça, pela leitura da Bíblia, pela oração.
E aqui então nós vamos agora para a parte de terça-feira, lei e graça. A lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes, que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. A ideia de que a lei e a graça são opostas teria chocado os antigos israelitas que viam a entrega da lei como uma manifestação da graça de Deus. Os deuses das nações eram instáveis e imprevisíveis, deixando as pessoas incapazes de saber o que elas desejavam e o que lhes agradaria. O que poderemos fazer para agradar os deuses da chuva, o Deus da plantação, da agricultura? Vamos oferecer holocaustos, vamos oferecer nossos filhos como oferta, vamos nos cortar, vamos deixar de fazer tal coisa. Eles ficavam ali sem um norte, ficavam chocados, como o texto diz, porque os deuses das nações eram instáveis e imprevisíveis. Mas Deus, por outro lado, dá instruções claras sobre sua vontade. Aquilo que lhe agrada no fim promoverá o bem do seu povo em nível individual e coletivo. Você quer sentir bem-estar, alegria plena e completa? Quer que todos os aspectos da sua vida sejam realizados? Saiba que Deus se aproxima de você com alegria quando você pratica a justiça. E onde está isso? Quando nós vamos aqui em Isaías, nós vemos muito bem isso, principalmente Isaías, o capítulo 64, nós temos essa explicação aqui, eu quero ler com você. Não está na lição, mas eu preciso ler com você. Isaías 64, verso 5. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Deus, ele sai com alegria quando vê que um filho seu pratica a justiça. E o texto continua dizendo, daquele que se lembra de ti nos teus caminhos. Quem anda no caminho de Deus vai encontrar paz e alegria, harmonia. Então, Deus, ele dá a instrução clara e você e eu devemos segui-la para que possamos ter uma alegria, um bem-estar individual e um bem-estar coletivo. Isso é magnífico e maravilhoso. Isso enche o nosso coração de alegria, não é verdade? Qual promessa o Senhor faz? Vamos ler aqui então Jeremias 31, verso 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse concerto novo é uma nova aliança. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, não conforme a aliança que fiz com seus pais lá no Egito, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando o texto bíblico diz que Deus vai fazer um concerto, uma nova aliança com o povo, mas não conforme a aliança que ele fez com o povo de Israel quando tirou do Egito, ele está dizendo assim, existem duas alianças. A primeira aliança eu fiz com o povo quando os tirei do Egito. Agora ele diz, essa minha nova aliança é uma aliança diferente daquela, porque aquela aliança não existia misericórdia, não existia graça. Era obedece e vive, e se desobedece morre. Era olho por olho e dente por dente. Mas essa antiga aliança, feita lá no Monte Sinai, que acaba na cruz com a morte de Jesus, ela foi antiga aliança. Mas Jesus, ele agora fala da nova aliança, aquela aliança que ele tinha feito com Moisés, que foi renovada com Abraão, ou melhor, foi feita com Adão e Eva, foi renovada ali com Noé, foi renovada com Abraão, e ela também agora é apresentada para o povo de Israel, e ela também é confirmada e assinada por Jesus em sua morte, e ela continua até a volta de Jesus. Essa é a nova aliança, o novo concerto. E esse novo concerto não é igual ao concerto anterior, a antiga aliança. A lei era escrita em tábua de pedras, mas agora a nova aliança é escrita em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, como diz Efésios. Deus, ele quer anotar todos os mandamentos em nosso coração. Porque pense comigo, meu amigo e minha amiga, quando Deus escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra, com isso ele limita a lei de Deus. A lei de Deus ela fica limitada, porque diz assim, não faça isso. Ora, mas não está escrito não faça aquilo. E algumas pessoas pensam assim, se não está escrito não faça aquilo, logo quer dizer que eu posso fazer.
Mas Deus não quer que você viva como um servo, Deus quer que você viva como um filho. E muitas vezes as pessoas falam assim, olha, não está escrito isso, então eu não vou seguir. Mas o texto bíblico está dizendo que os 10 mandamentos de Deus, na nova aliança, Deus implanta em nós a sua lei em nossos corações. Deus, ele diz que nós não devemos ficar presos apenas à letra, ao que está escrito, mas na espiritualização do princípio que está ali por trás do que foi escrito. Então, quando nós vemos então a história de Nicodemos, em Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus vai dizer para ele que aquele que é nascido da carne é carne, no verso 6, e o que é nascido do espírito é espírito. E ele diz que ele não conheceria de coisas espirituais porque se ele falasse para ele de coisas terrenas, ele não entenderia. Como ele iria entender coisas celestiais? Mas ele diz, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito não fica procurando brechas para pecar. Ora, aqui não está escrito não fume, então quer dizer que eu posso fumar. O texto bíblico não está dizendo que eu não posso ficar com a menina antes do casamento. A Bíblia diz apenas não adulterarás. E aí muitas pessoas pensam que podem praticar a fornicação antes do casamento porque não está escrito. Não está escrito não use drogas. Mas qual que é o princípio por trás? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus é puro e justo. Fidelidade, preparação, virgindade é para o povo de Deus. Não deve haver corrupção, mas pureza, os princípios por trás. E aí, quando ele diz para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, ele também está dizendo para nós aqui que nós precisamos nascer do Espírito e viver pelo Espírito. Ao ler o texto bíblico, não enxergar apenas o que está escrito, mas o princípio por trás. E nos movemos neste aspecto. Então, quando a lei é escrita em nosso coração pelo Espírito Santo, não vemos a lei como limitações, mas sim como vemos como agradar a Deus. Ah, que tristeza, eu tenho que ler isso aqui, não posso mais fazer aquilo, olha que limitação, olha que lástima. Não, eu olho e falo assim, olha só que coisa bonita, aqui está a expressão do caráter de Deus e eu quero ser mais semelhante a Ele. Eu quero agradar a Deus e viver de acordo com o parâmetro celestial daqueles que vivem na luz. Eu quero desfrutar da herança do santo na luz, na glória eterna, no paraíso de delícias. E eu quero viver nos parâmetros daqueles que vivem no lar perene, no lar celestial. Quando nós vamos em Hebreus 8, verso 10, diz, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então note, Paulo está dizendo, não precisamos ficar apenas guardados na letra, mas além do que está escrito na letra, precisamos agir de forma mais profunda. Não é só praticar o que está escrito, mas é praticar o princípio por trás. Então, lembre-se bem, Moisés disse, não adulterarás. Jesus, porém, na nova aliança diz, eu vos digo, aquele que olhar com interesse impuro, com um desejo impuro por uma mulher, já cometeu adultério. Moisés nos ensinou na antiga aliança, não matarás. Eu indico para vocês e apresento para vocês que na nova aliança, vocês não devem nem falar mal do próximo, porque você, quando fala mal do próximo, ou chama ele de tolo, você já está o matando. Então perceba que este é o princípio. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra, mas a lei também deve ser escrita no coração do povo de Deus. E o que acontece aí? O que acontece aqui? O propósito de Deus é restaurar no homem a imagem de seu autor. O propósito da educação é restaurar no homem a imagem de seu autor. E quando vamos aqui para a parte de quarta-feira, nós vemos o título O amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Aqui nós vemos que Jesus amou e obedeceu. Jesus guardou. Agora, quais são os preceitos mais importantes da lei? Qual é a relação entre a lei, especialmente o mandamento do sábado, e o interesse de Deus por justiça e libertação? Vamos ver o que os textos dizem. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais os mais importantes preceitos da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, justiça, misericórdia e a fé, algumas traduções vai dizer. Deveis, porém, fazer essas coisas, que é dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, sem desprezar aquelas, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo.
Vocês precisam sim coar o mosquito, mas não podem engolir o camelo. Vocês precisam sim dar o dízimo de tudo aquilo que é renda de vocês, mas vocês não podem deixar de ser misericordiosos, de serem justos, de ser amorosos, de ter fé e crerem. Deuteronômio 5, verso 12. Guardai o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal algum, nem o teu estrangeiro que estás dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com a mão forte e o braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Em Isaías 58, nós vemos aqui dizendo que não podemos fazer a nossa própria vontade, nem falar nossas próprias palavras nesse dia, porque é um dia dedicado ao Senhor. Então o sábado é um dia de harmonia, é um dia de alegria, é um dia de união, um dia de reverência e de respeito a Deus, um dia de comunhão com o Senhor, mas também um dia de comunhão com o próximo, e ele nos apresenta então este preceito, o preceito mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. De acordo com o texto, ou os textos, os preceitos mais importantes são a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, de acordo com Deuteronômio 6:25, a obediência é não errar o alvo, cumprir a vontade do Pai, reproduzir em nós o caráter celestial. Misericórdia é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, não tratá-lo como ele merece, porque ele merece, a pessoa como eu e você merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora a fé vem da tradução emuná do Antigo Testamento, que é fidelidade. A minha fé precisa me levar a praticar as obras. Os mandamentos promovem empatia. Guardar os mandamentos é amor a Deus, promove o amor, promove a união, promove relacionamentos. Então, segundo Jesus, os preceitos mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fé. Quando então nós vamos aqui agora para a parte de quinta-feira, acima de tudo, amem uns aos outros. Nessa parte aqui, nós temos os seguintes dizeres. Se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer coisas erradas. A lei de amor, expressa na plenitude das Escrituras, não só ordena deixar de fazer o mal, mas a praticar atos que revelem o amor de Deus. Eu vou deixar de fazer o mal, mas não vou praticar o bem. Alguns pensam assim, mas não está certo, é o que a lição está orientando. Então vamos ler aqui Tiago 2, verso 1 a 9. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os com parcialidade. E aqui todo o texto, do versículo 1 até o versículo 9, vai falar sobre a importância de não fazer distinção entre pessoas ricas e pessoas pobres, entre políticos ou civis comuns, ou entre pessoas que têm um cargo, uma função de muita autoridade na igreja ou na política, de uma outra pessoa do dia a dia que exerce algum outro tipo de profissão comum no dia a dia. Não podemos fazer distinção entre brancos e negros, não podemos fazer distinção entre ricos e pobres. Quando nós voltamos aqui, nós entendemos então que mensagens cruciais esse texto nos apresenta. Não pode existir incoerência em nossas atitudes. Não podemos dizer algo com as palavras e outra com as atitudes. Ter fé é sinônimo de amar ou de amor. Quem diz ter fé não deve agir com parcialidade. Não podemos fazer distinção, estabelecer critérios para servir. Eu não posso estabelecer critérios dizendo, olha, eu vou ajudar somente aqueles que são da minha família, eu vou ajudar somente aqueles que têm a mesma língua que eu, que têm a mesma cultura, que a mesma religião, o mesmo modo de pensar. Eu não irei ajudar aqueles, e você começa a estabelecer critérios para ajudar, para servir, para amar. Precisamos amar como Jesus amou. E quando chegar ao fim do dia, como diz a música, você dormirá muito mais feliz. Então, Tiago ele condena a injustiça, identificando especificamente a opressão e os maus tratos aos pobres por parte de alguns ricos. Aqui eu me lembrei de Ezequiel, capítulo 36, e esse texto é um texto que fala aqui a partir do versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Deus quer nos purificar de toda impureza. Verso 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo.
Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vai tirar o coração egoísta, o coração maldoso, sujo, ingrato e colocará um coração novo do Espírito, um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos, os meus preceitos, a minha lei. E no verso 31, então o quê? Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas. Terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades, das suas abominações. Não é por causa de vocês, fiquem bem entendido disso, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Quando você e eu tivermos um coração novo, transformado e regenerado pela graça, nós então teremos nojo daquilo que praticávamos antigamente, dos pensamentos que tínhamos, da linguagem inapropriada que tínhamos, da maneira que nos vestíamos, da maneira que comíamos, da maneira que nós lidávamos com o trabalho, como éramos desonestos, pensamentos rudes, palavras de ingratidão. Sentiremos nojo disso e teremos um coração mais parecido com o coração de Jesus. Isso é lindo demais. Ellen White escreveu: o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar esse amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. Jesus veio a esse mundo para fazer a cirurgia divina, para implantar em nós o seu amor, o amor dos seres celestiais, daqueles que andam na luz. E quando se cumpriram as palavras que ele disse ao partir, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento de Deus não é que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. A ordem de Deus, ela é mais alta, é mais elevada para nós. Precisamos amar o próximo como ele os amou. Quando amamos o mundo, assim como Cristo amou, então estaremos preparados para o céu. Querido amigo e querida amiga, você está preparado? Você está preparada? Você está preparado para o céu? Ellen White diz no livro Desejo das Nações, e aqui eu quero terminar com esse trecho de responsabilidade social e espiritual: os que servem os outros serão servidos pelo Supremo Pastor. Será que podemos reclamar de Deus as bênçãos e dizer: Senhor, pode me servir, pode atender o meu pedido, porque eu também tenho sido misericordioso com aqueles que são alvos do teu amor? Senhor, eu não tenho errado o alvo e eu tenho um coração agora implantado, eu recebi um implante novo, um coração novo, e eu agora tenho nojo dos meus pecados passados. E eu vivo em amor e trato bem os outros como o Senhor me trata bem. Por isso, pode derramar as suas bênçãos sobre mim, porque eu tenho desfrutado dessas bênçãos e não tenho ficado com elas só para mim. Eu tenho distribuído ela para os outros. Será que você e eu podemos dizer isso? Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não desejarão diversões viciantes ou alguma distração. Quando você vive o amor de Deus pleno, quando você tem um coração transplantado, e Jesus tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne, cheio do Espírito, e o Espírito escreveu nesse coração de carne a lei dele, então você não precisa buscar satisfazer os seus desejos em diversões viciantes, em sentimentos inapropriados, em diversões depravadas, porque você terá satisfação plena em Jesus. O grande assunto que atrairá seu interesse será como salvar pessoas que estão quase a se perder. O seu interesse tem sido buscar salvar pessoas que estão a se perder? O seu maior interesse tem sido conseguir mais dinheiro para colocar na conta bancária, trocar de carro, trocar de casa? É conseguir ter mais dinheiro para usar roupas de marca? É ter mais dinheiro para esbanjar em viagens caras e comer em restaurantes caros? Não podemos dizer que essas coisas necessariamente são inapropriadas, que são erradas em si mesmas. Não são erradas em si mesmas. Mas quando o nosso foco é fazer essas coisas e deixamos de amar o próximo, deixamos de pregar a palavra, deixamos de saciar a fome daqueles que estão em condições de rua, miséria, com isso nós estamos amando mais a nós mesmos. O grande assunto que atrairá seu interesse será como salvar pessoas que estão quase a se perder. Vigie e examine a si mesmo. Será que você não tem dedicado muito tempo às notícias do dia a dia? Ao jogo de futebol?
o seu maior assunto do dia a dia, será que não é sobre o videogame, sobre o jogo, sobre as finanças, sobre a economia do país, sobre a política, sobre os seus interesses? E tem deixado de pensar no interesse de salvar pessoas. Como salvar pessoas que estão quase a se perder? O relacionamento social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Quando compreendermos que somos colaboradores de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Quando entendermos que somos colaboradores de Deus e quando somos colaboradores de Deus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Irmãos, nós iremos falar das promessas de Deus não de forma indiferente, mas com todo entusiasmo, com toda alegria e interesse. Elas arderão em nosso coração e se inflamarão em nossos lábios. Moisés, quando chamado a servir a um povo não instruído, indisciplinado e rebelde, recebeu de Deus a promessa: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você quer a presença de Deus? Quer receber o descanso do Senhor? Então incentivo você nesse momento a entregar o seu coração a Cristo de todo interesse, a dedicar-se mais ao próximo. Comece pelas pessoas que estão dentro da sua casa e pense assim: como tenho tratado a minha esposa? Será que eu não poderia ser mais carinhoso, mais cuidadoso com as palavras, menos rude, menos grosseiro? Será que eu não poderia ser mais maleável com o meu filho quando estiver diante de suas falhas? Como eu gostaria de ser tratado, eu preciso tratá-lo também. E comece a efetuar isso no seu trabalho, no seu dia a dia, e você verá a bênção do Senhor sobre ti, e Deus dirá para você: a minha promessa será derramada, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, eu te darei alegria plena e amplidão de espírito. Esse é o seu desejo? Também é o meu desejo. Que você então, ao terminar esse vídeo, possa ajoelhar onde você estiver, ou fechar os seus olhos, ou orar na sua mente dizendo: Senhor, a Ti entrego o meu coração, a minha mente, as minhas habilidades, tudo que tenho que sou. Quero dedicar os meus talentos, a minha energia, os meus recursos, as minhas forças para a Tua honra e para a Tua glória, em benefício do próximo, para que Deus possa ser honrado através de mim, para que pessoas Te conheçam e eu possa ser também uma pessoa mais feliz. Esse é o seu desejo? Também é o meu desejo, e eu oro para que você também consiga sentir essa alegria plena. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem com o estudo da nova lição em um novo trimestre. Até lá!